tinha uma loja de tofu, mas isso não era de graça. Todos os dias ele tinha que trabalhar do amanhecer ao anoitecer fazendo tofu, o que ele fez até os 21 anos, quando já tinha uma esposa e 3 lindos filhos. Ainda assim, Shiratori sonhava em dar uma vida melhor para seus filhos, então ele deixou a loja de tofu para trabalhar como pescador. Mas a vida nos barcos de pesca era difícil. Muitos colegas de tripulação dependiam de vícios desagradáveis para sobreviver. O vício de Shiratori se tornou um jogo. A emoção que ele sentia, sabendo que uma grande vitória poderia mudar a vida da sua família para sempre, se tornou demais. Mas ele desperdiçou cada iene que ganhou até logo estar pedindo dinheiro emprestado para pagar suas dívidas de jogo. E então recorrendo a crimes pequenos para pagar o dinheiro que havia pedido emprestado. Mesmo com as melhores intenções, a situação de Shiratori se transformou em desespero. Em 1933, aos 25 anos, Shiratori e um cúmplice entraram em uma loja de artigos diversos na cidade de Aomori, mas eles não estavam lá para fazer compras. Vai ouvindo. Estavam lá para assaltar o lugar, mas um cliente preocupado, chamado Takezo, interveio, defendeu a loja e os perseguiu pela rua. Só que houve um tumulto entre os 3 homens, no qual Takezo ficou gravemente ferido e perdeu a vida de maneira devastadora. Até que ponto Shiratori estava envolvido, não temos certeza. Mas a gente sabe que tanto Shiratori quanto seu cúmplice fugiram e se esconderam. Até que Esse daqui não vai poder ir, não. de Aomori encontrou o cúmplice de Shiratori e imediatamente entregou o paradeiro dele. Ao saber disso, Shiratori teve 2 escolhas. Ele poderia fugir e rezar para que a lei ou a sua consciência nunca o alcançassem, ou poderia ser um homem mais correto e se entregar. Ele escolheu a última opção e colocou seu destino nas mãos da lei. Um grande erro. Depois de ir à polícia, ele percebeu que eles não estavam tão interessados na verdade, mas sim em pegar alguém, qualquer pessoa, para pagar pela morte prematura de Takezo. E ao que parecia, Shiratori era o principal alvo deles. Apesar de algumas táticas intensas de interrogatório físico pela polícia, Shiratori foi pressionado. A vítima por si só foi o suficiente para considerá-lo culpado. Em 1936, ele foi enviado para a prisão de Aomori. Se a vida fora de Aomori era difícil para Shiratori, a vida lá dentro era ainda pior. Sua reputação violenta fez com que os guardas o submetessem a punições especialmente severas. E eu não estou falando de brincadeira. Shiratori foi tratado pior do que qualquer outro detento. E depois de suportar isso por algum tempo, foi jogado em confinamento solitário, onde passou 4 longos meses completamente sozinho. Quer dizer, não exatamente sozinho. Seus guardas regularmente apareciam para machucá-lo. Dia após dia, o tratamento Quem disse que o alangaçado não Então, no início da compensa? manhã de 18 de junho de 1936, o Além de telefone ser da bonito, chefe ele é de polícia tocou forte. inesperadamente. Ele é um dos únicos comum que presta. Alô? Senhor, a gente tem um problema que precisa da sua atenção urgente. Pode falar. Senhor, alguns dos espectadores, eles não clicaram nos botões de curtir e se inscrever ainda. Eles o quê? Diga pra fazerem isso agora. Por acaso eles não sabem que a única maneira de acompanhar todo o nosso conteúdo incrível você não tem que citar o chefe de polícia, certo? Foi só Quero. brincadeira. Mas no fim do vídeo, houve uma ligação do chefe de polícia naquela manhã. Era um guarda de plantão. Às 5h30, ele notou algo estranho na cama de Shiratori e o chamou para verificar. Não houve resposta. Então ele chamou de novo, mais alto. Ainda sem resposta. No acesso de raiva, o guarda entrou para dar uma lição ao prisioneiro que percebeu que a cama estava cheia de travesseiro. Shiratori tinha sumido. Ao ouvir isso, o chefe de polícia imediatamente ordenou que uma equipe de busca saísse para procurar o fugitivo. Mas horas depois voltaram de mãos vazias. Como é que isso aconteceu? Shiratori estava em confinamento solitário dia e noite. Parece impossível que ele pudesse escapar totalmente despercebido, mas de alguma forma ele conseguiu. Cara, que quebra-cabeça. Então, o que aconteceu? Bom, lembre-se que Shiratori passava quase todo o dia sozinho. E em vez de desperdiçar esse tempo, ele estudou silenciosamente os guardas. E descobriu que depois de passar por sua cela, eles levavam cerca de 15 minutos para voltar. Essa era a janela de oportunidade. O próximo problema era a porta de ferro pesada, atrás da qual ele estava trancado. Mas Shiratori tinha uma solução para isso também. Quando tomava banho, recebia um balde com alça de arame para lavar. Certamente ele removeu essa alça para usá-la como um pé de cabra improvisado. Logo abaixo da fechadura da porta da sua cela, havia uma pequena janela pela qual O dinossauro
dinossauro do dinheiro. Esticando a mão por essa janela, Shiratori conseguia alcançar a fechadura e tentar abri-la. Deve ter levado meses de tentativa e erro persistente, mas até que Shiratori conseguiu. Depois de fazer isso, ele voltou à cama para parecer que ainda estava dormindo e esperou o guarda passar. Ok, agora ele tinha 15 minutos para sair correndo, abrir outra fechadura no final do corredor e fazer sua fuga. Para sorte dele, Shiratori não teve que tentar abrir essas cegas. Então, surpreendentemente, ele conseguiu. Nada mal para uma primeira fuga, hein? À medida que os dias passavam, espalhavam... Não vem dinossauro. Um criminoso cruel que havia escapado do isolamento e agora ele estava rondando as ruas em busca da sua próxima vítima. Na realidade, Shiratori havia fugido para as montanhas e estava se alimentando de frutas silvestres que conseguia encontrar. Mas depois de 3 dias, ele teve que voltar em direção à cidade em busca de suprimentos. Como fugitivo, ele não podia simplesmente entrar em uma loja e comprá-los, até porque ele não tinha dinheiro. E além disso, alguém poderia reconhecê-lo. Então ele recorreu às táticas pré-prisão, o roubo, mas foi pego em flagrante tentando furtar suprimentos de um hospital. Droga. Shiratori implorou por perdão, dizendo que havia escapado apenas por causa do tratamento brutal que ele havia recebido dos guardas. Mas ninguém se importou. Ele foi enviado de volta para a prisão de Aomori, só que dessa vez com uma sentença de prisão perpétua. Caramba! Com essa nova sentença, Shiratori foi transferido de Aomori para a prisão de Miyagi, onde passou 3 anos antes de ser transferido de novo para Kosuge, em Tóquio. Cara, aposto que ele tentou fugir umas 3 vezes. Na verdade, não. Ele baixou a cabeça e fez o que lhe pediram. Isso porque Shiratori, na verdade, tinha um bom relacionamento com os guardas, especialmente com o chefe de guarda, Ryomiya Kobayashi, que via Shiratori como um preso exemplar. Com o passar dos anos, a vida em Kosugi foi o melhor que uma prisão poderia oferecer. Mas em 1941, o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial e os prisioneiros foram evacuados de Tóquio. Shiratori foi transferido mais uma vez, dessa vez para a prisão de Akita. E aqui as coisas realmente pioraram. O Cornoraptor. Anos de bom comportamento não valiam O nada. dinossauro A reputação de corno. Shiratori como um homem cruel do lado de fora e um delinquente fugitivo do lado de dentro o acompanhava. E os guardas de Akita não gostaram disso. Eles o colocaram em uma cela especial, projetada especificamente para fugitivos. O teto era muito alto para alcançar e as paredes eram muito lisas para escalar. Além de uma pequena clarabóia no teto, praticamente não havia luz solar, nem mesmo uma janela para passar sua comida. Além disso, Akita era extremamente fria. Os guardas obrigavam Shiratori a ficar na posição de seiza, ajoelhado o dia todo. Se o pegassem desobedecendo as ordens... Bom, eles dariam a ele uma lição dolorosa. Apesar da sua situação terrível, Shiratori permaneceu surpreendentemente decidido. Ele provocava os guardas, ameaçando escapar sob seus olhares para que eles fossem punidos. Em resposta, eles se tornavam ainda mais brutais. Enquanto isso, Shiratori tramava sua próxima fuga, e essa seria muito mais ambiciosa do que a primeira. A manhã de 15 de junho de 1942 foi molhada devido a uma forte tempestade na noite anterior. Os guardas começaram suas rondas habituais, batendo nas portas das celas para acordar os prisioneiros. Mas quando sacudiram a porta de Shiratori, não houve resposta. A essa altura, o ódio deles atingiu o auge, então não teve surpresa. O guarda se preparou para administrar a primeira lição do dia para Shiratori. Só que ao abrir a porta, o quarto estava vazio. Contra todas as probabilidades, Shiratori havia escapado de uma cela especialmente projetada para mantê-lo lá dentro. E só ele sabia como. Imediatamente, os guardas entraram em contato com a polícia local, que estabeleceu um cordão ao redor da área para capturar o prisioneiro. Da última vez, Shiratori havia aparecido depois de apenas alguns E lá dias. vai o último time, graças a Ele iria Deus. cometer outro erro. Pelo menos era o que eles pensavam. Eu não sei quanto tempo demorou para eu fazer isso, mas esse vídeo foi demorado, tenho certeza. Que uma pessoa improvável ouviu uma batida na porta no meio da noite. Quando Ryomiya Kobayashi abriu a porta, Se tiver mais troca é porque isso realmente demorou. Aqui, ó, os meus mais fortes, guerra. Os meus mais fortes, guerra. O alimentou e lhe deu chá. Você provavelmente Caraca. por que um prisioneiro fugitivo Time fraco. seu antigo guardião, em vez de, sei lá, mandar uma carta. Mas Kobayashi tinha sido gentil com Shiratori e ele não tinha mais para onde ir. A jornada de Akita até a casa de Kobayashi, em Tóquio, é uma impressionante distância de 546 quilômetros. Shiratori explicou que tinha feito todo o caminho na escuridão. Ficou um cavenator. Comendo o que conseguia colher ou roubar. Chegando a Tóquio, ele perguntou a
qualquer pessoa que o ouvisse se sabia onde Kobayashi morava, até o momento em que teve sorte. Kobayashi ficou chocado. Ele sabia que Shiratori era honesto, mas também sabia que ele não poderia ficar ali. Juntos, concordaram que Shiratori se entregaria na delegacia de polícia de Kosugi e daria evidências do seu tratamento ruim em Akita. Com alguma esperança, teriam piedade dele e ele teria um julgamento mais justo do que antes. Foi o que ele fez. Só que as coisas não saíram bem como planejado. Shiratori contou ao juiz sobre os castigos brutais que sofreu em Akita: o isolamento, o ajoelhamento, a violência, mas o juiz só se importava com uma coisa: como ele escapou da cela. Shiratori suspirou. Parecia que ser honesto era a única maneira de ajudar o seu caso. Agora, Shiratori tinha duas habilidades Toma, bem únicas piteira. que a maioria das pessoas não tem. Primeiro, ele podia deslocar quase todas as articulações. Hã? Senhora. Pega uma sacolinha ali pra mim, por favor. Tá bom. Tenho quase certeza que eu vou acabar perdendo. Ui, atacou com 4. Não me dei tão mal. Quer dizer, Dava o outro banho. deixa eu ver quanto de dano tem. Tem problema não, tia. Tem problema não. Vai molhar de todo jeito. Meu time mais. Põe meu celular pra carregar. Uhum. Maior tempão fazendo vídeo pra no fim com o meu melhor time ele perder. Ah, cara. Perdi com o meu Diplotator. Vídeo vai ficando por aqui. Eu pensei de que tantas batalhas ia ter pelo menos um código 19. Tá bom. Tá. E o vídeo acabou, rapaziada. Quanto tempo? Não, tia. 24 minutos.